Tô voltando aqui, gente. Roteiro SJC, 18 horas e 45 minutos. São José dos Campos, 26 de agosto. E a minha convidada agora, ela é orientadora do Kumon. Eu apresentei no bloco anterior, disse que era coordenadora e orientadora. Ela falou, não é coordenadora. Coordenadora é um outro cargo dentro do Kumon. Eu sou orientadora. Nadiara Andere, tudo bem com você? Tudo ótimo, Márcia. Obrigada por estar aqui hoje. Você não tá nervosa não, né? Um pouquinho, né? Sempre. Pouquinho? Não pode ficar nervosa, é tão fácil. Eu falei pra você que eu não vou fazer pergunta difícil. Falei pra você que eu não vou fazer pergunta de fórmulas, né? Fórmula matemática, nada disso. Eu vou fazer perguntas que você com certeza vai saber responder, que são perguntas que muita gente que está em casa, muita gente que está assistindo, tem curiosidade de saber. Primeira coisa, eu sei que você vai destrinchar isso da melhor maneira possível. O que é, onde foi criado e qual o objetivo do método Kumon? 3 em 1. O Kumon foi criado no Japão pelo professor Toru Kumon para ajudar o filho dele. Ele era professor de matemática no ensino médio e o filho dele estava lá no ensino fundamental com algumas dificuldades, né? E, obviamente, a mamãe chamou a atenção. Pai, você é professor de matemática e seu filho aí com dificuldade? E ele só que ele não ficava em casa no mesmo horário que o filho. Então, ele começou a deixar algumas tarefas para que o filho fizesse de forma independente, autônoma, sem a supervisão da mãe nem a dele, e para que o filho fosse trabalhando. Ele, como professor de matemática, desenvolveu alguns objetivos ali para o filho dele, né? Desenvolveu uma boa concentração, uma boa capacidade de cálculo, isso dentro da matemática, um raciocínio lógico, e ele deixava as tarefas para que o filho fizesse de forma independente. E o Takeshi foi evoluindo, melhorou e começou até a estudar... O Takeshi quem era? Era o filho dele. Começou até a estudar conteúdos além da série escolar dele. Isso de forma independente, pois o horário que o pai ficava em casa não era o mesmo horário que o filho estava estudando esses conteúdos, né? Então, e ele viu que isso poderia se aplicar a outras crianças e começou a desenvolver essas habilidades. Então, o Kumon é uma metodologia que busca desenvolver o potencial do aluno, né? De que forma? A gente trabalha algumas habilidades básicas primeiro, né? A concentração, a disciplina, a rotina. Isso através de exercícios diários. Então, o aluno começa de um ponto bem fácil, há muitas vezes conteúdos de séries menores do que a dele, para que ele desenvolva primeiramente esse hábito de estudo, essa segurança. Dentro de um ponto fácil, ele consegue desenvolver a concentração, né, também. Diferente... Na verdade, o Kumon, ele incentiva o aluno a ter autonomia. Isso é uma das coisas que nós buscamos a longo prazo, o autodidatismo e a autonomia. Mas como que a gente faz para chegar nesse ponto? O aluno começa de um ponto fácil, ele vai trabalhando algumas habilidades até chegar num ponto de desenvolvimento um pouco maior para ele, né? E nesse ponto, por exemplo, quando ele começa a ver conteúdos além da série escolar ali, ele vai trabalhando de forma independente. Quem é o professor dele é o próprio material. As aulas no Kumon não são expositivas igual na escola. A gente quer que o aluno tenha uma capacidade, desenvolva ali uma capacidade de observação, de análise e tente resolver aqueles exercícios por ele mesmo. Mas para chegar nesse ponto, né, a gente vai dando ferramentas para ele ao longo do caminho, para que quando chegue nesse ponto de além da série escolar, ele consiga desenvolver por si próprio, né? Não adianta hoje, para um aluno que não fez Kumon, ele está no 6º ano, eu dou uma matéria de 9º ano, ele não vai conseguir fazer. Se ele não teve aquele processo no meio do caminho, ele tem que ter uma sequência, né? Se ele tiver uma sequência, o aluno que está no 6º ano, se ele tiver uma sequência, ele passa a fazer o bloco do 8º ano, do 9º ano, porque ele está na sequência do Kumon. Sim, o Kumon é um método individualizado, né, onde o aluno ele segue o ritmo dele. Não é uma sala de aula onde todo mundo estuda a mesma coisa. Às vezes na unidade tem vários alunos ali, mas cada um está estudando o seu material. A gente tem algum vídeo? Tem alguma? A gente tem a unidade nova lá no Irva então Nova. Depois a gente fala da unidade nova, depois a gente mostra o vídeo. Então, assim, cada aluninho vai estar estudando o seu material, né? E ele vai seguindo a sequência dos conteúdos, né? Assim como
quando ele precisa revisar conteúdos anteriores, a gente também revisa, né? Nem sempre o aluno vai só subindo. Às vezes a gente sentiu um momento ali de dificuldade, daí é necessário uma revisão, é necessário um aprofundamento ali para que aquele conteúdo fique consolidado. Então, a nossa preocupação, a gente quer desenvolver um aluno adiantado, que a gente fala, é o aluno além da série escolar, para que ele desenvolva o autodidatismo, a autonomia, a independência, mas também a gente quer que essa base fique sólida, né? Não é só para dizer que ganhou um prêmio, que ele está além da série. A gente quer que ele realmente absorva aquele conteúdo, entenda aquilo. Quantos anos tem esse método que o seu Kumon? Há mais de 60 anos. Foi fundada, acho que em 1954, se eu não me engano. 54. Se não me engano, de uma outra vez que eu falei com a Luciana, ela falou isso, 54. É assim, que você falou de autonomia, né? Você falou das crianças terem autonomia. E como é que funciona isso até que idade que uma criança pode começar no Kumon? Olha, a gente não tem idade mínima, tá? Hoje eu tenho alunos na minha unidade com 2 anos e meio, 3 anos. E mesmo nessa idade, a gente já pode incentivar a autonomia. Claro que uma criança pequena, ela é dependente, né, dos outros, mas existem pequenas atitudes que a gente pode ir tomando ali para ela saber que ela, por si mesma, ela é capaz, que ela consegue, né? Desde, por exemplo, quando o aluno chega na unidade, ele pega o boletim dele, ele vê a tarefinha dele, ele senta na cadeira. Tem aluno que até já está programado ali o que ele vai fazer, ele vai e ele pega o próprio material que ele vai fazer. O meu papel é de orientar, supervisionar ali e orientar. Então, eu tenho a aluninha assim, de 2 aninhos e meio, ela chega, ela ainda não pega o boletim dela, que é muito alto. Mas ela puxa a cadeirinha dela, a gente de início ensinou, né? Ela sentar sozinha na cadeira, tirar a mochilinha, abrir a mochilinha e pegar a tarefinha dela ali dentro. Hoje ela nem gosta que eu ajudo ela, né? Só que para isso a gente também tem que ter paciência. A gente tem que ter um pouquinho de paciência, que o que às vezes acontece com a gente que já é adulto é de não fazer pela criança porque não aguenta esperar ali, né? Às vezes ela vai abrir a mochilinha dela, o zíper enrosca ali, ela fica uns minutinhos tentando abrir o zíper, mas eu tento deixar esse tempo dela para que ela desenvolva isso, né? E ela hoje ela é bem suficiente em algumas coisas, bem autossuficiente em alguns pontos, essa aluninha pequenininha. Então, assim, os alunos, eles, independente da idade, existem posturas e hábitos que a gente pode ir incentivando, né, para que ele consiga ter essa autonomia, né? O material é muito intuitivo, então, muitos alunos a gente quer que ele comece a fazer. Em alguns momentos a gente vai estar ali junto, mas aos poucos a gente também vai tendo um pequeno distanciamento e ficando só na observação, e o aluno vai fazendo sozinho, né? É porque ele faz essa aula, né? Na escola, no Kumon, é uma vez por semana? Na minha unidade. O resto dos dias ele leva essa tarefa para casa e ele tem autonomia para fazer em casa, sozinho. Isso. Na primeira aula eu já explico isso. Quando o aluno faz a primeira aula, né? Aí eu falo, olha, mesmo jeito que você vai fazer a tarefa aqui, é o jeito que eu quero que você faça na sua casa, diariamente, né? E é esse estudo diário que vai fazer com que o aluno consiga evoluir, né? Então, se ele não fizer independente comigo na sala de aula, em casa ele não vai conseguir fazer. E daí também está o meu papel de ver de que forma eu posso ajudá-lo a ter essa independência. Às vezes, dá um conteúdo um pouco mais fácil, para primeiro o aluno criar essa independência. É uma coisa que a gente faz lá quando o aluno começa pelo ponto fácil, porque se eu der uma coisa muito difícil, ele vai desistir, ele vai deixar de lado. Se eu dou uma coisa fácil e falo, ó, faça isso todos os dias, e eu vou aumentando um degrauzinho a cada dia... O grau de dificuldade. O grau de dificuldade, ali vou fazendo uma escadinha, ele vai criando esse hábito de estudo, criando a concentração, a disciplina, evoluindo, e quando ele vê, ele já chegou num conteúdo mais difícil e está fazendo por si mesmo, né? Quais são as disciplinas do Kumon? Matemática, português, inglês e japonês. Matemática foi o que começou, né? Isso, o professor Toru Kumon era professor de matemática. Depois ele desenvolveu a disciplina de japonês lá no Japão, né? Mas a gente fala que aqui é português, mas em cada país é a língua pátria daquele país. Porque se você tiver um bom raciocínio lógico, matemático, você tiver um bom domínio da sua língua,
nossa, você já tem 90% de muita coisa garantida, né? E o inglês, porque o inglês é uma língua universal, né? Como a gente busca desenvolver o autodidatismo, uma criança que tem um bom raciocínio lógico, concentração, que tem um bom vocabulário, um domínio da língua dela, ela vai começar a buscar mais coisas. E hoje, em inglês, você tem uma bibliografia muito mais vasta, né? Se você for pesquisar trabalhos científicos, livros acadêmicos, existem bibliografias que só têm em inglês, né? Então, é também muito importante. Então, todos os países têm a matemática, a língua pátria daquele país, o inglês, né? E o japonês, porque o japonês é a língua do Kumon, né? Independente da idade, independente da série que esse aluno está, independente da matéria, o método é sempre igual. O método é sempre o mesmo para todas as matérias. Para inglês, para matemática, para português, é sempre a mesma coisa. Eu diria que nossa filosofia, né, nosso jeito a metodologia, ela é única mesmo. Mas o nosso ensino, ele é individualizado. Então, a metodologia, ela é única, mas a forma como a gente vai aplicar aquilo para cada aluno, ela vai se adaptando às habilidades, aos pontos a serem desenvolvidos de cada aluno, né? Qual é a matéria mais procurada hoje? Olha, no Brasil aqui é a matemática, porque é a matéria que o Kumon é mais conhecido aqui, né? Tem um ponto muito forte no Brasil na matemática. Porém, agora a gente está tendo uma demanda maior em português pela alfabetização, né? Então, assim, a pandemia nos trouxe um novo cenário. Muitas crianças em fase de alfabetização tiveram algumas dificuldades, e o Kumon é bem forte também nessa parte de alfabetização na língua portuguesa e no desenvolvimento posterior também, né? Então, muita gente não sabia que existia Kumon de português ou de inglês, e quando descobrem, né, acabam optando porque já conhecem a metodologia. Eu vou chamar o break agora. Break. Tio, vamos tomar break. Estou voltando aqui, gente, com o roteiro, agradecendo a presença das minhas convidadas, da Nadiara Andere e da Daisy, que a Daisy diz que está apaixonada pelo Kumon. E ela até ia embora por causa da Lívia, mas no final das contas ela continuou sentada aqui escutando a Nadiara falar sobre Kumon, educação. Ô Nadi, deixa eu te fazer uma pergunta que sempre surge. Eu acho que muitas vezes você escuta a respeito disso lá na sua unidade. Essa história de que Kumon é aula particular, essa história de Kumon é reforço escolar, isso é normal? Isso acontece em todos os lugares, acontece em todos os Kumons, em todos os países? Olha, na verdade, assim, Kumon não é reforço escolar. Apesar
de hoje as pessoas nos procurarem porque pensam isso. Então, na verdade, essa visão do Kumon no Brasil, né? No restante dos países, eu tenho uma tia que mora nos Estados Unidos, quando eu abri o Kumon, eu falei, que legal. E daí eu estava falando para ela da visão das pessoas no Brasil, aqui como eu reforço, ela, nossa, mas aqui nos Estados Unidos, quando a gente vê que a criança ela é muito brilhante, ela tem um potencial e a gente quer algo a mais, a gente põe no Kumon. Então, e olha que o Kumon lá não é tão forte, né? No Brasil, o Kumon é muito forte porque a colônia japonesa que trouxe para cá, e aqui o Brasil é o país que tem mais japoneses do mundo, fora o Japão, né? Então, assim, em todos os países de primeiro mundo ou em outros países, a visão é que o Kumon é para desenvolver o potencial do aluno. E aqui no Brasil, ficou essa visão de reforço, porque as pessoas procuram o Kumon somente no momento de necessidade, né? Eu acredito que isso é muito da cultura do brasileiro. A maioria dos pais e pessoas que eu converso, eles estão preocupados ali com a nota do filho, em passar de ano, mas assim, muitas vezes daí quando o filho vai para o Kumon, ele melhora na escola, ele tira a nota, o pai tira do Kumon, justamente no momento que o aluno ia desenvolver algo a mais. Né? Porque passou de ano tá bom, aquela nota mediana está bom. O brasileiro ele não busca o máximo, ele busca o mediano, né? Então eu acho que essa visão que se criou aqui de reforço é porque buscam em momentos de ajuda, né? E acaba ficando assim, passou de ano tá bom, melhorou ali no cálculo tá bom, aprendeu a ler tá bom. Tem muitos alunos pais que procuram na alfabetização. Simplesmente o aluno aprendeu a ler, para o pai acabou. E tem muito mais além, né? Nossa língua é riquíssima, né? Os textos, o vocabulário, né? As construções que a gente tem, e poderia desenvolver muito mais além da alfabetização, né? E para o pai tá bom. Então vamos mudar um pouco de assunto. Vamos falar um pouco sobre a nova escola. Mudamos de endereço. O Kumon da unidade da Urbanova aqui em São José mudou de endereço. Está de casa nova. Tem as imagens aí, tio, para a gente mostrar? Vai passar aqui no telão? Então, eu queria que a Nádia falasse um pouquinho sobre essas imagens. Então, a gente fica aqui na Antônio Widmer, é uma sobreloja. Esse é o quadro de evolução dos alunos, que o azulzinho ali seria a série escolar e os alunos que estão acima estão além. Então, assim, a nossa aula, veja que a auxiliar ali, a Kelly, ela não fica explicando nada para o aluno. O aluno ele vai fazendo sozinho, né? Esse foi um momento que estava bem tranquilo para não desviar a atenção dos alunos. Então, aí é uma sala voltada para inglês e para pré-escolares. Então, no inglês, os aluninhos ali eles estavam sozinhos, escutando o áudio. Um beijo, tia Kelly. É nossa missão, né? Então, ali. Olha o seu Kumon. O seu Toro Kumon. E aí a gente está em mais de 50 países hoje. Aí tá? é o novo prédio. Aí é o novo prédio, no andar de cima a gente então, fica. Vamos falar um pouco, Nádia? Deixa as imagens aí para as pessoas vão olhando. Falar um pouco sobre a relação Kumon e pandemia. Como é que você sentiu essa pandemia? O que essa pandemia atuou no Kumon? Foi ruim? Foi bom? Quer dizer, ruim não foi porque você mudou de prédio, propiciou você fazer coisas novas, propiciou você ter um crescimento maior. Como é que foi essa pandemia para você? Olha, no início foi difícil, né, essa adaptação. Então, assim, o Kumon sempre foi há mais de 60 anos presencial. Então, a gente se adaptou. Hoje, a gente também disponibiliza as aulas online, né? Mas eu senti que o que mais mudou foi a percepção dos pais, a aproximação dos pais com o filho, porque com os filhos, né? Eles puderam ver as aulas online, os filhos assistindo ali as aulas online, eles ficaram mais participativos com os filhos e, ao mesmo tempo, eles viram
as dificuldades que a criança tem, né? Então eu senti que teve uma aproximação melhor. Muitas vezes assim os pais delegam, né, essa questão da educação somente para a escola, né? E não só o aprendizado, assim como a educação, né? Ela é a corresponsabilidade dos pais também, né? Porque quem tem que garantir que a criança consiga ter uma rotina correta em casa, que a criança tenha um espaço adequado para fazer as tarefas, que a criança está conseguindo acompanhar aquelas tarefas, né? São os pais, né? O professor em sala de aula, ele cuida de muitos alunos e ele tem que seguir uma grade curricular. Muitas vezes ele não consegue dar uma atenção específica para um outro aluno que está com alguma dificuldade ali. Então os pais têm que observar esse momento, têm que se aproximar. E eu senti isso. E com isso acabaram nos procurando um pouco mais, né? Passado um pouco esse momento de distanciamento 100%, quando as aulas começaram a voltar um pouco mais à normalidade, acabou tendo uma procura maior, porque os pais falaram, olha, eu nem tinha percebido que meu filho estava com essa dificuldade. E eles percebendo isso, foram buscar uma ajuda, né? Existe uma resistência para com a aula online? As pessoas preferem a aula presencial ou a aula online resolveu muitos problemas? Olha, isso é a realidade de cada região e de cada unidade. Por exemplo, em São Paulo, pela distância muito grande dos lugares, eu senti que esse sistema híbrido que a gente fala, que é aula online e presencial, né, esse sistema misto, ele veio para ficar porque isso ajuda muito na realidade lá, né? Porém, na minha região, o que eu sinto é que assim as pessoas procuram presencial mesmo. Eu ainda ofereço serviços online para quem tem necessidade, mas acabam optando isso as pessoas que, às vezes, assim, eu consigo fazer uma aula presencial, vamos fazer a segunda online. Então, hoje eu tenho alunos que fazem dessa forma, né? Porque, às vezes, não conseguem estar presencialmente na unidade as 2 vezes por semana. Então, na minha realidade, ainda optam mais pelo presencial hoje. Um ou outro que ficou no online por algum motivo específico, né? Agora, eu pergunto para você, toda essa autonomia que a criança tem para fazer a aula no presencial e para fazer a aula em casa, para fazer o bloco em casa, não existiu um relaxamento natural da criança de fazer a aula online? Eu acredito que assim acaba faltando um pouco de motivação quando está muito online, porque quando o aluno está ali presente, a gente tenta observar alguns pontos, não só de dificuldade, né, mas pontos positivos também, né, para elogiar o aluno. O aluno se sente mais visto, ele se sente mais observado, ele se sente mais acolhido. Mais acolhido, né? Todo mundo precisa de atenção. E eu acho que presencialmente essa percepção que ele está sendo visto é maior. Isso motiva ele a querer fazer, né? No online, acaba que assim, falta um pouco desse contato, o aluno acaba ficando um pouco mais desestimulado. Não é a maioria, tá? Eu tive alunos online que assim seguiram uma gracinha, uma belezinha, não desmotivaram, a gente estava sempre ali também tentando participar, mas isso vai de pessoa para pessoa. Eu acho que assim, presencialmente o estímulo é mais forte, né? Porque a gente sabe que todos esses blocos, eles têm um tempo para serem feitos. Então é assim, na aula online ou em casa, você às vezes, o aluno escreve ali que ele fez determinado bloco em 10 minutos, só que ele levou 1 hora, porque levantou, foi no banheiro, voltou, ligou a televisão, mexeu no celular, tal. Aí ele escreveu lá que fez em 10 minutos. Porque assim, ele tentando enganar a orientadora, na verdade ele está se enganando. Sim, sim, porque depois a gente percebe que ele não consegue entregar, né? Então, assim, cada estágio do Kumon tem os objetivos específicos de cada estágio, né?
E a gente cronometra o tempo das atividades. Então, assim, mesmo na tarefa de casa, ele tem que anotar horário, né? Só que a gente também tem... A gente conhece cada aluno, né? Então, aquele aluno... Aquele aluno falou que fez atividade ali em casa em 10 minutos. E chega ali na aula e fala, então vamos fazer a mesma atividade. Para ver se faz em 10 minutos, né? Não sai, né? Aí não sai. Mas, e realmente, assim, no online acaba acontecendo um pouco isso, né? Por exemplo, para nós é muito importante ver a escrita do aluno. Então, na aula online, é a gente que observa o aluno. Então, a gente conseguir enxergar a câmera ali, o que ele está escrevendo, para onde ele está olhando, né? E nem sempre isso é possível, né? Dependendo da câmera, do computador, da qualidade da internet ali, acabam acontecendo momentos que a gente que está acompanhando o aluno não consegue enxergar o aluno como um todo ali, né? Todos esses detalhes, né? Então, também passa alguma coisa batida, vamos dizer. Você tem quantos anos de Kumon? Eu sou novinha no Kumon, eu tô desde 2018 no Kumon, vai fazer 4 anos. Então você é nova. O seu marido, que tem bastante tempo, né? Que seu marido, ele nasceu no Kumon, porque a mãe dele... Minha sogra, a família dele é toda de comunista, vamos dizer, né? A minha sogra tem Kumon há mais de 30 anos, ele tem a irmã mais velha dele há mais de 20 anos. É comunista, não é comunista. A minha sogra tem Kumon há mais de 30, minha cunhada há mais de 20 e uma outra cunhada abriu junto comigo na mesma época. Então, meu marido, ele cresceu no Kumon. Ele começou Kumon muito novo, 3 anos e meio, 4 anos, né? Não tinha o material para crianças tão pequenas naquela época, mas a minha sogra já fazia alguns estímulos com ele, né? E na época que ele começou, só tinha Kumon de matemática. O português e o inglês vieram depois. Então, ele sempre foi muito adiantado na matemática. Ele falou que até ele entrar na faculdade, ele nunca estudou para uma prova de matemática na escola. Com isso, ele tinha mais tempo para se dedicar a outras coisas que ele tinha dificuldade. Por exemplo, ele falava que história, redação, eu tinha muita dificuldade, né? Então, ele tinha mais tempo para se dedicar às outras coisas, né? E ele criou uma disciplina, né? Uma rotina de estudo. Ele sabia que se ele tivesse com dificuldade em alguma coisa, ele precisaria ter essa persistência, essa dedicação, né? Então, a longo prazo, o aluno vai criando esses valores, né? E vai conseguindo aplicar isso a outras coisas. E ele concluiu com um monte de matemática, depois, quando veio de português, concluiu com um monte de português também, e virou engenheiro. Né? E virou engenheiro. Que já aconteceu uma situação que eu estava fazendo um estudo, né? E ele, muitos anos depois de formado, né? E hoje em dia, ele é engenheiro, mas hoje é tudo no computador, né? Não se faz mais cálculo à mão, né? E um dia eu estava fazendo um bloquinho, ele me desafiou, que ele faria aquele bloco mais rápido que eu. E eu estava estudando todo dia ali, sabe? Eu falei, eu estou estudando todo dia, você já terminou o Kumon faz 15 anos, aí? E ele fez mais rápido que eu. Ou seja, né, aquela base ficou, né? Não esqueceu depois de 15 anos. A base da autonomia, né? Incentivo. Bom, Nadi, eu fiquei super feliz de ter eu também, obrigada.